Escola Veredas começou há 15 anos atrás, no ano de 2002. A gente pode talvez separar esses 15 anos em 3 setênios. O primeiro setênio foi o setênio de fazer as coisas na escola, da escola ser construída. Então, foi formar um corpo pedagógico e um corpo físico. Plantar as árvores, fazer os jardins. A Escola Veredas, para mim, tem esses 2 significados. É um lugar de abundância de vida e é um lugar de passagem também, é um lugar de caminhos, de encontros. Eu acho que o nome Veredas já inspira, através de Guimarães Rosa, já inspira uma criação de um caminho autêntico, um caminho brasileiro. E aí, no segundo setênio da escola, a gente começou a cuidar das relações, a trabalhar a gestão de uma maneira sociocrática, o que mudou muito a qualidade das relações na escola. A Veredas é uma comunidade, então ela é o que é hoje por causa da força dessa comunidade. Acho que se não houvesse esse trabalho de adultos como uma comunidade, a gente teria conseguido fazer talvez 1/3 do que a gente conseguiu fazer nesses 15 anos. Ninguém é pai e sabe o que é ser pai. Pai, a gente se torna a cada dia. Os desafios dos nossos filhos são diários. Então, é muito bonito você estar numa escola que tem esse olhar e esse espaço para o pai crescer também, como pai e como ser humano. Eu acho de verdade que ser pai assim, dessa escola é um privilégio, porque a gente sempre aprende muito e não é uma coisa também confortável. A gente precisa se colocar em atividade sempre, né? Agora, o mais legal, eu acho, de ser pai é ver como as crianças são alegres aqui. Acho que isso que dá maior alegria. Entrei num jardim com flores, não sei qual escolherei. Escolho a mais famosa, com ela eu dançarei. Quando a criança vive no jardim de infância, ele vive com uma fantasia extremamente viva. A professora do primeiro setênio, ela é como a guardiã do tempo. Ela cria um ambiente para que o brincar espontâneo aconteça de forma saudável, para que as frustrações, os medos, eles tenham aquele depositário desses seus pequenos segredos. Quanto mais essa criança brincar espontaneamente, quanto mais ela vê sentido nos afazeres, nas tarefas, no fazer do mundo, quanto mais tiver sentido e significado, isso vai guardar a experiência para mais tarde ser metamorfoseado em liberdade. Na pedagogia Waldorf, durante os 7 anos do Fundamental, a gente acredita que existe um sentimento de humanidade que precisa ser conquistado, de se sentir parte de um todo e de, com a sua contribuição, poder dar para esse todo e também receber e se sentir pertencendo. Então, a criança vai se desenvolver a partir da relação. Então, relação com os conteúdos, com as histórias que a gente conta, relação com o mundo, relação deles entre eles, relação dos pais entre eles, né? Então, é um tempo em que isso realmente é muito exigido e muito trabalhado. E eu acho que o mais interessante é a gente entender que a criança, nesse tempo, ela vai aprender a partir daquilo que a gente falar para o coração dela e não do que a gente fala para a cabeça dela. Para mim, o Fundamental ele é um pensar imagético. Então, tudo é feito com imagens, desde histórias até conteúdo. E
todo o desenvolvimento deles se dá nessa respiração que ele faz nas imagens que os professores apresentam. Tanto dentro deles, como um processo natural, como fora, eles encontram esse mesmo mundo espelhado. A gente traz para eles o que eles estão vivendo dentro. Então é um caminho bem de alma mesmo, um caminho de construção de si mesmo nesse nível do sentir. Eu só consigo ser altruísta, fazer algo para o outro, se eu estou bem dentro de mim mesmo e se eu já tenho aquilo. Eu só dou o que eu já tenho, né? Há muitos anos a gente percebe nos alunos uma necessidade de participarem da aula de maneira mais ativa, com o corpo todo. A Veredas foi a primeira escola Waldorf a apostar nesse método no Brasil. Vai muito além de tirar as mesas, as cadeiras, muda o jeito que se ensina e pode ser para qualquer faixa etária. A sala em movimento, ela tira da estrutura física a possibilidade de ordem e ela transpõe essa ordem para cada aluno. Eles têm que aprender a criar uma estrutura interna. Quanto mais motricidade ela tem, e quanto mais essa motricidade tem um sentido, ou seja, tem uma harmonia do movimento, quanto mais alegria esse movimento tem também, quanto mais a criança está fazendo aquilo com alegria e ela está brincando, mais ela absorve um conteúdo que é emocional e que é intelectual, né? E, sinceramente, na sala em movimento eu tenho muito mais inspiração para criar. Eu crio, inclusive, junto com eles. Isso faz a gente sentir vivo, sentir forte. E parece que aí as crianças também sentem e eles começam a inventar também mais e mais. E não é uma coisa que vai embora para outro mundo, é uma coisa que está aqui. Dentro do possível, eu acho que é o método que mais você sente que a criança está presente. Está aqui com você. As artes, elas não entram simplesmente para ilustrar o pensamento, não é isso. Mas o ser humano, quando ele pensa, ele também pensa através dos seus sentimentos. Ou seja, na escola Waldorf, sim, existe muita arte, é verdade, mas essa arte, ela se dá para que o pensamento possa ser construído. E precisa haver uma transição, então, para o ambiente do trabalho. E se não há uma transição, há uma ruptura entre aquilo que vive na criança como potência enquanto ela brinca e que se perde muitas vezes no adulto, na vida do trabalho. Para fazer essa transição, o elemento artístico é imprescindível. A arte, ela faz a gente conhecer o que mora dentro da gente. É a última chance aqui. Do que tem aqui. Do que tem aqui. Vir pra cá. Vir pra cá. O que vive dentro. O que vive dentro. O personagem que entra. O personagem que entra. Faz tudo. Faz tudo. Bota ele nos seus braços, pernas e voz. Bota ele nos seus braços, pernas e voz. Porque a arte é o lugar onde a gente está completo. Na arte a gente está fazendo com as mãos, com os pés, muitas vezes, com o corpo inteiro. A gente está sentindo aquilo que a gente está fazendo e a gente está pensando sobre isso. E ali a gente exige o nosso ser inteiro. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda mião. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Com a chegada do ensino médio tem uma mudança. Então essa fantasia que vivia fora e a criança estava extremamente imersa no jardim de infância, que depois nos primeiros anos, no ensino fundamental,
A criança vivencia essas imagens dentro dela e fora dela. Agora, no ensino médio, essa capacidade de fantasia do jovem, ela está liberta. Talvez a gente pudesse entender como um corcel selvagem, algo que assim, ao mesmo tempo é muito poderoso, mas a princípio bastante indomado. E o jovem ele precisa então entender o que é essa capacidade de fantasia e como é que ele pode construir o pensamento, o seu pensar cada vez mais abstrato e cada vez mais como indivíduo. Através da vivência, através do fazer, a gente acaba aprendendo mais, assim, internaliza o conhecimento. É um aprendizado, uma capacidade de aprender que vai muito além do vestibular. Você vai conseguir levar isso para a sua vida. Você vai aprender como aprende. No fim do ensino médio, o jovem ele desenvolveu uma capacidade de conversar com outras pessoas, de ouvir outras pessoas e de pensar olhando para os seus sentimentos. Ele tem a possibilidade de, através da sua capacidade de fantasia desenvolvida, criar pensamentos cada vez mais abstratos, cada vez mais ricos e ele vai conseguir criar coisas novas. Ou, em outras palavras, ele tem a capacidade de domar esse cavalo selvagem. Qual que é o papel da escola? O que a gente quer como escola? A Escola Waldorf certamente não é a única que faz isso, mas é uma parceira dos grupos que estão pensando uma manutenção da infância. Nossa pedagogia tem um diferencial para a criança contemporânea, que a gente se esforça de estar assim, sempre próximo à vida. Ele está muito mais interessado no que as crianças pensam, como que elas se expressam e como é que elas articulam o que é o conhecimento, do que propriamente passar um conteúdo. A escola, ela ajuda esse aluno a se encontrar como indivíduo. Como ele sai daqui conhecendo ao máximo as suas potencialidades, os seus desafios e como ele pode agir no mundo. Não só um ser humano que pensa, mas também um ser humano que tem sentimentos, que tem relações, que quer atuar no mundo, que tem intenções e que tem mãos. E é isso que a gente quer, que as crianças estejam inteiras, completas e saibam o que é ser inteiro. Treinem isso. O ensinar, ele é um processo artístico para o professor. Conhecer muito bem o conteúdo que será transmitido, mas ele traz vida para esse conteúdo através de um ato artístico, que ele tem que estar movido pela arte. O pensamento, um conceito, é algo espiritual, é algo que ele chega como algo que foi alcançado depois de um longo trabalho, e isso é arte. O professor que entende isso e consegue construir isso na aula, ele está fazendo arte. Você conseguir despertar no aluno interesse por alguma coisa, quando você mesmo demonstra interesse na sua área, você consegue ver a beleza na sua área e transmitir ela para alguém, isso só já é uma arte. E agora, no terceiro setênio, esse terceiro que está começando, que é um momento de olhar para fora, olhar para o redor, olhar para o entorno da escola e ver quais são as possibilidades que nós temos de atuar na nossa comunidade além dos muros da escola. E aí isso se estende para o município, para o mundo, né? O quanto que a gente pode contribuir para o mundo, não só para quem está aqui dentro, quem está tendo essa oportunidade, né? Os nossos alunos do ensino médio pedem isso naturalmente, o jovem pede esse abrir-se para o mundo, abrir as portas e as janelas. E a nossa comunidade em torno da escola está pedindo também. Então, Veredas hoje para mim é a possibilidade de um crescimento muito grande.